Então, boa tarde. Queria começar agradecendo pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa mesa. Aqui a gente vai falar da temática diásporas, lugares de fronteira e pensamentos disruptivos. Aqui, os artistas que vão compor essa mesa, que eu vou apresentar daqui a pouco, eles são atravessados em suas trajetórias, em seus trabalhos, por essas questões tão contemporâneas. Pensar um pouquinho a diáspora a respeito do território Abya Yala, que a gente chama de América Latina, e seus diversos povos. Pensando a diáspora como um produto de processos violentos de deslocamento. Esses processos que foram silenciados e apagados involuntariamente das nossas memórias. Pensar um pouco o Nordeste, refletindo que, em 1870, todos os territórios de aldeados foram destruídos e transformados em colônias agrícolas, levando essas populações africanas e indígenas a se refugiarem nos mocambos e quilombos. Pensar em novos paradigmas, pensamentos disruptivos, o lugar da borda, da fronteira. E, antes de apresentar os nossos artistas, eu quero citar a Glória Anzaldúa, que nos convoca a pensar esse lugar de fronteira, diz Glória, não é um lugar cômodo para se viver. É uma paisagem de ódio, ira e exploração. Viver na fronteira é manter intacta a própria integridade múltipla, cambiante. É excitante fazer parte dessa humanidade em transformação, onde algumas zonas adormecidas da mente são despertadas em todos que vivem na borda, em uma sociedade que insiste em manter os velhos paradigmas, mas que torna o que lhe é estranho como familiar. Então, dito isso, eu vou primeiro apresentar um por um, à medida que eu vou chamando para falar. Desse modo, a gente pode pensar a partir de outras referências e paradigmas através da arte. E eu vou, então, chamar a primeira apresentação, que é do Thiago Santana. Prazer. É um artista visual, curador, doutor em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Seus trabalhos lidam com processos de fabulação e produção da história e da memória, sobretudo aquelas vinculadas às narrativas em torno das identidades afrodiaspóricas. Santana une um apreço por uma investigação estética apurada em diferentes linguagens artísticas, como a fotografia, o vídeo, pintura, com um exercício mais conceitual, especulativo e político. Foi premiado com a Bolsa de Fotografia Zoom. É um currículo extenso de todos os artistas, mas tem que falar. Do Instituto Moreira Salles, laureado com o Soror Arts Fellowship, vencedor do Prêmio Foco Arte Rio e um dos indicados ao Prêmio Pipa em 2018 e 2023. Suas obras fazem parte de acervos como o Museu de Arte de São Paulo, Inhotim, Denver Art Museum, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Moderna da Bahia, Instituto Moreira Salles. Atualmente é curador adjunto da 14ª Bienal do Mercosul. Tiago. Obrigado. A outra. Primeiro, agradeço o convite para estar aqui. Finalmente pude participar do seminário, já estava até com vergonha. Seu Cecília, Jaqueline, Samanta, todo mundo que está aqui organizando esse seminário, esse encontro, essa exposição tão rica e que, de alguma maneira, mostra as dinâmicas de produção do Nordeste hoje. Eu venho do Recôncavo da Bahia, sou de Santo Antônio de Jesus. A gente falou de Recôncavo aqui mais cedo com o Alexandre, com certeza. Vivi um tempo em Cachoeira, que foi onde fiz minha graduação, mas eu estou há 12 anos vivendo em Salvador,
que até então é o meu lugar no mundo, é a maneira como eu organizo minha vida, meu pensamento e tudo isso. Essa mesa ela tem esse título, né, que propõe pensar a diáspora. Eu sempre gosto de começar minhas falas a partir dos próprios títulos que as mesas elas se propõem. E é muito curioso porque a ideia de diáspora ela está presente já na própria Bíblia, né? Para tratar sobre esse êxodo dos judeus, dos hebreus ao redor do mundo, depois de toda a questão que acontece lá na Babilônia. E é muito curioso como hoje, quando a gente fala sobre diáspora em alguns outros contextos, a gente linka imediatamente com a diáspora africana, mas esse é um conceito que começa a ser operado somente na década de 50 e 60, sobretudo a partir dos estudos afro-americanos. E aqui no Brasil também, de alguma maneira, a gente é influenciado por esses estudos e por esse conceito. E hoje tem uma área consolidada em torno desses estudos da diáspora africana. Óbvio que a diáspora africana ela tem especificidades, ela tem características que são muito particulares. Uma delas, óbvio, que ela surge a partir de toda a mercantilização das identidades e das pessoas africanas para esse novo continente chamado pelos colonizadores de América. E essa diáspora ela está baseada também na Bíblia, curiosamente. A escravização das pessoas africanas ela também tem uma justificação religiosa muito forte, né, que seriam as pessoas que seguem a linhagem do Cã, que é um amaldiçoado. Então, as pessoas que teriam a tez escura, elas seriam descendentes de Cã. Tanto que tem aquele quadro clássico, né, que é a redenção do Cã, que é um quadro que tem uma visão muito racista sobre a questão da mestiçagem no Brasil. Mas é justamente essa mercantilização das pessoas e essa criação da ideia de raça, pautada também na Bíblia, que justificaria essa escravização das pessoas africanas. E a criação da ideia de raça, ela parte, sobretudo, numa invenção de uma outra idade, ou seja, os negros são aquilo que eu não sou, e justamente por eles não serem o que eu sou, europeu, né? Eles são inferiores e justamente por isso eles nem sequer são humanos, eles são objetos, ele é aquilo que eu quero excretar. Então a gente pode dominar, a gente pode fazer toda sorte de atrocidades com essas pessoas, porque teria essa justificativa religiosa e tem uma justificativa dentro dos regimes de capitalização e de mercantilização. Então essa é uma pequena diferença quando a gente pensa nessa diáspora, na sua gênese da palavra, e na sua gênese histórica da Bíblia, para a diáspora africana e para esse paralelo que começou a se estabelecer dentro desses estudos sobre esse fenômeno. É muito curioso também que é um dado que às vezes a gente esquece, mas desde o início da colonização portuguesa no Brasil, a escravização era uma pauta, né? Era um dos pilares disso. Então, as primeiras pessoas africanas escravizadas para o Brasil já são trazidas mesmo no século XVI, né? Poucas décadas depois de 1500. Então, nós temos aí 3 séculos de escravização oficial no Brasil. E aí, já fazendo uma leitura, um pouco entendendo essa dobra do que isso gera, esses colonizadores, ao trazer tantas pessoas negras africanas para o Brasil, nunca imaginaram o poder de articulação, de entendimento da comunidade e de articular e de coalizão entre esses povos numa tentativa de sobrevivência e de resistência. Então, há todo esse volume de pessoas africanas trazidas para o Brasil, que foi o lugar onde mais recebeu pessoas escravizadas no mundo, principalmente nos portos do Rio de Janeiro e de Salvador. E mesmo dentro desses barcos, essas culturas, essas coalizões
e essas parcerias e essas irmandades elas começam a serem criadas. E hoje a gente tem uma população de maioria afrodescendente no Brasil. Então, ao mesmo tempo que você tem essa tentativa de criação de um Estado que tenha uma cultura europeia, mesmo nos trópicos, né? A gente vive hoje numa cultura ao qual as identidades que são descendentes, que vêm, né, desse continente africano, ela está pertencente, ela continua presente na nossa organização enquanto sociedade brasileira. Então, é quase como um grande twist, um grande giro a gente pensar que essas tentativas de desumanização criam uma outra cultura no país, que é uma cultura negra. E, a partir disso, é muito curioso também como, sacando isso, há toda uma cultura, do ponto de vista eurocêntrico, que julga a Europa como centro do mundo, e tudo aquilo que não é isso é menos importante, ou é abjeto, ou é não humano. Há uma criação de uma série de políticas institucionalizadas, ou não, para esse extermínio da população negra no Brasil, né? Então, se a gente pegar o período, por exemplo, pós-abolição, a criação de leis que são pautadas, por exemplo, na ideia da vadiagem. Então, se existiu pós-abolição em 1888, essas pessoas que foram recém-libertas não tiveram nenhum tipo de reparação, não teve uma reforma agrária, não teve nada. Então, se essas pessoas elas fossem vistas coletivamente na rua, existiu uma punição de prisão para essas pessoas, que era chamada Lei da Vadiagem. Então, ou seja, você tem essa abolição sem nenhuma reparação, essas pessoas elas não têm trabalho, não têm terra para cultivar, porque há a criação de uma lei da terra que proíbe que as pessoas negras tenham terra. Então, você não tem terra para trabalhar, você não pode se organizar coletivamente nas ruas, e depois há uma política de incentivo da migração europeia para o Brasil, principalmente vindo da Itália, né? Então, essas são políticas que tentam, de alguma maneira, promover um extermínio da cultura e da presença das pessoas negras dentro da sociedade brasileira, que não deu certo, né? Mas que, de alguma maneira, fere ainda, né? E me recorda muito a ideia de necropolítica do Achille Mbembe, quando ele fala que há a criação de uma política que mata e extermina esses corpos, mas essas vivências, essas presenças dessas pessoas negras, mas, ao mesmo tempo, tem uma que ela não mata, mas ela deixa que essa pessoa morra, né? A falta de assistência deixa que essas pessoas morram. Então, eu estou falando tudo isso como um grande preâmbulo, não sei como que está meu tempo, inclusive, que eu não comecei a marcar aqui. Um grande preâmbulo para a gente pensar o que, de fato, significa essa diáspora africana para o Brasil e quais as consequências dela, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da vida, né? Então, essas travessias atlânticas, elas geram uma cultura negra no Brasil que é muito pautada na ideia do cruzamento, muito na ideia da colaboração comunitária, e são, de alguma maneira, culturas que são criadas a partir da ideia da reinvenção. Então, você não tem nada, né? Você não carrega nada consigo, a não ser sua própria cultura, a não ser sua ancestralidade, a não ser aquilo que você sabe da sua própria família. E todos os documentos, os arquivos que são gerados dessas travessias são documentos, de alguma maneira, pautadas dentro dessa ideia eurocêntrica que cria uma oficialidade da história brasileira, que deixa de fora uma série de vozes e deixa de fora uma série de narrativas que, durante muito tempo, ficou nesse silêncio, ficou nessa zona perdida, nesse limbo. Então, como eu tenho analisado que muitas pessoas artistas trabalham justamente nessa lacuna da história que fica, né? Que é justamente esse silêncio,
E é um silêncio que ele expõe a própria contradição dos arquivos que foram gerados por essa história oficial. E eu acredito que muitos artistas brasileiros trabalham numa possível leitura daquilo que a pensadora Saidiya Rashma chama de fabulação crítica, que é o seguinte: se todos esses arquivos eles são produzidos sob um ponto de vista eurocêntrico, sob um ponto de vista branco, o que é que sobra dessa história que foi contada para a gente, né? Então, ela apresenta como alternativa a ideia de fabulação crítica, que é, já que a gente não sabe o que aconteceu de fato, então vamos pensar como poderia ter sido, né? Então, essa ideia de fabulação crítica que essa Saidiya Rashma ela cria e ela apresenta num texto que, para mim, é uma preciosidade, chama Vênus em Dois Atos, em que ela estuda uma história de uma mulher negra sul-africana que é julgada dentro de um ponto de vista de julgamento europeu e branco, e ela fica ali tentando achar possíveis indícios desse comportamento dessa Vênus, dessa mulher Vênus, me dá alguns caminhos e alguns indícios para compor a minha produção, mas para também entender como algumas outras pessoas, artistas afro-brasileiras, também operam dentro dessa lógica. E aí é muito curioso, né? Dentro desse processo, dessa fabulação e dessa criticidade, tem aquela frase também da Nina Simone, que é muito clássica, eu tenho até uma camisa aqui, está escrito isso, que é: o artista deve refletir o seu tempo. Aí eu sempre digo sempre faço um adendo, que para a gente refletir o tempo, primeiro a gente precisa se reconciliar com o nosso tempo, porque a pessoa negra ela teve um passado, ela não tem consciência total da sua árvore genealógica, você sente a energia no seu corpo, mas você não pode, por exemplo, criar uma árvore genealógica. Qualquer pessoa negra, talvez aqui da plateia, se a gente falar assim, pensa 4 gerações antes da sua, você não consegue chegar nela, nessa 4ª ou 5ª geração que vem antes da sua, sabe? Então, para a gente conseguir refletir esse tempo de agora, a gente precisa primeiro se reconciliar com o tempo da memória, com o tempo da história. Então, eu sempre digo que a memória, a história, ela, dentro desse pensamento meu, ela é como um direito. Então, se você não sabe sua história e sua memória, você já está infligindo um direito, que é o direito a você saber de onde que você vem, você saber sua genealogia. Então, agora, falando especificamente do meu trabalho, eu tenho muito essa ideia do tempo e da temporalidade, ela é muito importante dentro dele. E talvez meu trabalho esteja ali criado, ou pode ser visto a partir de 3 linhas, que é a ideia das travessias atlânticas, a ideia dos lugares de energia e a ideia da criação de uma autonomia ou de uma fuga a toda essa artificialidade criada pelo pensamento e pelo imaginário eurocêntrico que se difundiu aqui no Brasil. A gente vai ver um vídeo agora, eu vou deixar ele todo, só tem 3 minutos, e depois eu comento sobre os outros trabalhos muito rapidamente também. Não dá para ver. Vocês estão conseguindo ler?
Esse trabalho que eu fiz agora, ele foi pouco visto, só mostrei uma vez. E eu acho que resume muito essa coisa que eu estou falando das travessias, mas também da ideia de fabulação, que é a partir de um dado científico criar uma outra interpretação sobre isso, que é algo que começou a me interessar muito também. Reimaginar outros mundos, imaginar essas memórias, criando essas escamas, essas guerras, essas nadadeiras. O que significa a gente aprender a respirar debaixo d'água? Se a gente conseguisse respirar, o que a gente veria no fundo do Atlântico, se a gente conseguisse atravessá-lo? Então, essas ideias começam a povoar, de alguma maneira, meus pensamentos também com uma maneira de fuga dessa representação que se fez da negritude no Brasil desde o século XVIII, com os chamados viajantes europeus. Eu tenho quanto tempo mais ainda? Já acabou? Esse é um outro trabalho que ainda está nesse capítulo das travessias. Se chama Fluxo e Refluxo, Barco de Açúcar. É uma série de trabalhos sobre símbolos náuticos. Eu fiz uma residência artística em Portugal, que foi uma das experiências mais bizarras que eu já tive como artista. E lá tem essa exacerbação dos símbolos marítimos, né? Então, o timor representa o grande orgulho português, os barcos, aquela coisa assim, desbravamos o mundo, somos a grande nação, né, que conseguiu descobrir outras rotas, etc. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu transformei todos esses símbolos em objetos de açúcar, que é o barco, a âncora, a rosa dos ventos. E essa é uma imagem muito sintética também sobre essa ideia da travessia, que é o barco, ele está rumando nessa direção da esquerda, que seria como se fosse um continente americano aqui, e aqui ele continua olhando para essa costa africana e esse fundo de um azul muito profundo e denso, como essa sensação da monotonia dessas travessias, de todo esse período de 100 dias, 200 dias, sem saber, na expectativa da sua rotina, sem saber o que vai acontecer. Então, esse fundo também, com esse azul muito profundo, tinha essa ideia de trazer essa monotonia desse azul, desse grande mar que você não vê o fim, né? Pode passar, por favor. Essa já é esse segundo pilar da minha pesquisa. Em 2016, eu achei um livro do inventário do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, especificamente dessa região do Recôncavo, que é de onde eu sou, e ali tinham registros de vários engenhos de açúcar. O Recôncavo foi uma das regiões onde houve uma produção de açúcar, uma grande produção de açúcar, uma das maiores em todo o mundo, e onde, consequentemente, houve um fausto e uma glória dessa cultura açucareira e, consequentemente, da cultura escravista, que ainda é completamente possível de ver hoje. E eu comecei a visitar esses engenhos de açúcar, e a maioria deles são ruínas, porque depois da abolição, esses senhores de engenho e todas as suas famílias migram para a capital, que é Salvador. As pessoas negras continuam confinadas nesses lugares, e esses lugares, hoje em dia, são ruínas. São lugares muito densos energeticamente, muito silenciosos. E eu comecei a fazer uma série de ações dentro desses lugares, porque eu queria fazer um outro registro desses lugares, que não é o registro que eu encontrei no livro de Pedra e Cal. Porque quando você tem lá o livro, você tem uma maquete do lugar e está escrito assim: aqui morava a família de fulano, constituída de pai, mãe e filha, com 2 quartos, 3 quartos, e era isso. Assim, tipo, acabou. Quem movimentava toda essa estrutura? Então, era um registro do ponto de vista do Pedra e Cal, ou seja, do que tinha enquanto estrutura física, e o registro dos donos, e nada mais falava. Então, eu comecei a visitar esses lugares com a tentativa de fazer o que eu chamei, muito curioso de falar de tombo, que era a ideia do segundo tombo, que era um outro registro desses lugares. Era fazer, através dessas performances, um outro livro, né, de tombamento desses lugares a partir do dado energético e sob o ponto de vista de uma pessoa negra. Então, essa foi a primeira ação que eu fiz, que é a obra que tem aqui, a fotografia, mas é um vídeo
Se você clicar nele, ele vai abrir um link. Aí você pode pôr, tipo, lá para os 5 minutos. Se não conseguir, não tem problema também não. Então, eu comecei a fazer uma série de ações dentro desses engenhos de açúcar, dessa região, com esse objetivo. E essas ações, usualmente, elas têm o açúcar como um material de investigação e de... ou seja, tem um dado matérico do açúcar, né, esse brancô do açúcar, esse açúcar que tira todas as... ele cega na imagem, né? Você vê que quando esse açúcar cai, ele cobre completamente o corpo e você não vê o que está atrás. Então, eu estava muito interessado nessa imagem, dessa criação, alguém falou véu, né? É muito curioso, porque o véu, ele chama a atenção para o que está atrás. Eu não sei quem foi que comentou. Alguém falou véu. O véu, ele chama a atenção para o que está atrás, né? É muito curioso isso também. Então, essa é uma ação contínua em que 100 quilos de açúcar vai ruindo desse prédio. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz. Pode voltar lá nas imagens, era só para mostrar mesmo esse trechinho aí. Eu fui fazendo toda essa visitação e essas ações nesses engenhos. Depois, esse outro trabalho que vai estar aqui em seguida chama Passar em Branco, que é como uma espécie de monumento temporário à presença das pessoas negras nesses lugares, em que eu seguro 60 peças de roupas brancas dentro desses engenhos. Isso é o engenho da Vitória, em Cachoeira. É um engenho que tem uma história bem complexa de crueldades e de tudo isso. Pode passar. Essa é uma outra ação. Isso também é um vídeo. São fotos e vídeos sempre. Pode passar, por favor. Essa já é um outro trabalho chamado Sapatos de Açúcar. Os sapatos, eles eram um símbolo precário de identificação se as pessoas eram libertas ou não. Então, as pessoas escravizadas usualmente não usavam sapatos. Então, o sapato se converteu como um símbolo, uma convenção de se indicar essa posição de libertação ou não. Então, ele também foi transformado em açúcar. Isso também é num engenho de açúcar. Eu já estou correndo. Esse é um outro trabalho chamado Fundação, que é um chão de um lugar completamente formado por açúcar cristal e açúcar mascavo. Vou ser bem rápido, já está ficando. Esse já é um outro terceiro capítulo, que é essa questão da autonomia e da fuga. Esse trabalho se chama Chão de Estrelas. Pode passar. Esse trabalho já tem uma relação muito mais próxima com o ouro, que também é um material que foi extensamente explorado lá na região da Chapada Diamantina, na Bahia. E esse trabalho gira muito em torno dessa ideia da mineração, mas também das estratégias que se faziam para esconder esses ouros, e com essas estratégias de esconder, de roubar, entre aspas, roubar ou reapropriar, comprar essas cartas de alforria, essas libertações, mas isso de maneira não representativa ou não etnográfica, tudo muito a partir dessa perspectiva da fabulação crítica. Esse é um outro trabalho chamado Sair da Grande Noite, entender na grande noite como essa grande dominação europeia e eurocêntrica, então como sair dela, como sair dessa escuridão densa, ou como aprender a enxergar no escuro. Pode passar de novo. Essas já são trabalhos em pintura também, que eu estou muito interessado em discutir fazer uma espécie de pinacoteca afetiva de pessoas próximas, como uma maneira também de registrá-las dentro de ações, principalmente eu usualmente pinto homens negros, né, que é a maior população carcerária do Brasil também. Então, quais são os riscos de ser um homem jovem negro na sociedade hoje? Então, são sempre essas pinturas que têm uma coisa quase que é como se fosse uma grande paródia de todo esse gênero de corpo inteiro que se criou, de tradição holandesa, etc., etc. Então, isso tudo está dentro desse guarda-chuva da autonomia. Acho que é isso, já falei demais. Muito obrigado. Obrigada, viu? Então, agora eu vou apresentar para vocês o Luciano Feijão.
Ele possui graduação em Artes Plásticas, mestrado em Artes pela Universidade Federal do Espírito Santo, foi professor de desenho de 2008, 2009, 2014, 2016, 2022, 2023 no Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem sua produção voltada ao desenho, ilustração, participa de exposições individuais e coletivas, dentre as quais se destacam Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro, atualmente em exibição nas unidades do SESC. Anti-Anatomia Tropical, em 2018, com a artista Rosana Paulino, na UA Galeria, em Vitória do Espírito Santo, além da Bienal de Ilustração de Bratislava. É ilustradora editorial, trabalhando profissionalmente em livros, jornais, revistas. Dentre os trabalhos realizados, a gente poderia destacar o Diário do Hospício, de Lima Barreto, da Borda Editorial, A Morte de Ivan Ilyich, de Lev Tolstói, da editora Antofágica, As Almas do Povo Negro, de W.B. Boyce, da editora Veneta, O Orangotango Marxista, de Marcelo Rubens Paiva, da editora Alfaguara, e, além de tudo, colaborou com a revista Piauí, Le Monde Diplomatique, Folha de São Paulo, e, em 2023, foi um dos residentes no Pivô Arte e Pesquisa em São Paulo, tendo a oportunidade de redimensionar sua pesquisa atual, Anti-Anatomia Negra. Luciano. Bom, pessoal, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É a segunda vez que eu participo desse evento. Eu tive em Recife, então, assim, é impossível começar minha fala sem agradecer a Cecília e a Jaque, principalmente, por ter me convidado mais uma vez. E eu acredito firmemente que o trabalho ele precisa entrar dentro desse circuito onde ele pode justamente ser redimensionado a partir das perspectivas locais. Assim. Então, assim, agradeço muito, de verdade, a oportunidade. Desculpa a minha voz, estou um pouco rouco. A Cecília ontem me deu uma cachaça de gengibre que só piorou a situação. Brincadeira. Bom, tá difícil, cara. Bom, mas vamos lá. Meu nome é Luciano Feijão. Eu venho trabalhando essa pesquisa que se chama Anti-Anatomia Negra desde 2016. Então, já tem bastante tempo. E de 2016 para cá, ela vem se reestruturando, ela vem ganhando novos conceitos. Eu vou abandonando algumas coisas, vou me apropriando de outras. E essa é uma pesquisa ininterrupta e ela é uma pesquisa que é praticamente sem fim, assim, do tipo, eu não vou conseguir concluir nada fundamentalmente. O que eu estou fazendo, na verdade, é entender como o corpo da população negra vai se reestruturando dentro dessa ideia de anti-anatomia e como é que isso pode ser consolidado ao longo dessa minha pesquisa para que eu consiga, de fato, construir um desenho, uma imagem que possa justamente se juntar a esse conceito. Bom, os trabalhos que vocês estão vendo aqui, alguns estão deformados, tá? Eles não são assim. Mas os trabalhos que vocês estão vendo aqui, eles se juntam ao trabalho que está na exposição, que é onde tem uma pessoa de frente, de costas, numa folha de 2 metros de altura, e uma bancada com várias peças tiradas desse desenho, com 3 pregos galvanizados a fogo, cravados nos desenhos. Então, esse trabalho que está aqui, ele se junta a todos eles, porque fazem parte dessa mesma pesquisa. A diferença é que alguns desses trabalhos são um pouco mais antigos e alguns são mais recentes, mas que todos eles partem desse mesmo princípio. Bom, e o que seria uma anti-anatomia negra? Eu acho importante falar sobre esse conceito, porque é a maneira que eu tenho de dividir isso com vocês, porque eu mesmo tenho algumas dúvidas a respeito do que seria isso, né? Até porque é uma pesquisa longa, de 2016, e que,
como é uma pesquisa contínua, isso também significa, de certa maneira, que ela ainda gera algumas dúvidas, então é muito importante que eu evidencie aqui e possa dividir isso com vocês. Bom, em 2016 eu estava fazendo o mestrado e ao longo desse processo eu descobri um anúncio de jornal de Cachoeiro de Itapemirim. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, e Cachoeiro de Itapemirim é onde nasceu Roberto Carlos, mas ao mesmo tempo, no Espírito Santo, fica ao sul do Espírito Santo, é um lugar onde desembarcou muitas pessoas negras escravizadas, né? E durante a minha pesquisa eu descobri um anúncio de jornal, porque Cachoeiro de Itapemirim tinha um jornal muito importante que se chamava O Cachoeirano e que tinha como hábito publicar anúncios de escravos fujões. Um desses anúncios me chamou muita atenção e eu vou ler ele para vocês, porque ele é o ponto de partida do que seria uma anti-anatomia negra. Bom, vamos lá. O jornal é de 1881. Em 2 de janeiro de 1881, fugiu da fazenda União do capitão Bento José da Rocha Afonso, um crioulo de 21 anos, estatura regular, magro, cara descarnada, olhos muito vivos, dentes perfeitos. Recapturado, fugiu novamente 2 anos depois. Fisionomia ameaçadora, costuma mudar de nome e disse livre. Bom, então o que chamou a atenção nesse anúncio de jornal é justamente o fato de que o Afonso, na sua segunda fuga, ele, na medida em que ele encontrava com alguém que pudesse denunciá-lo, ele se dizia livre. E na medida em que ele se dizia livre, ele torcia um certo conceito que se chama princípio da medida. O fato dele se dizer livre era algo inconcebível dentro desse princípio da medida. E qual é a medida? A medida é a violência. Então, o princípio da medida é um conceito do Negri, que é um filósofo que eu gosto muito, um autonomista italiano, marxista. O que seria o princípio da medida? Seria justamente aquilo que fundamenta um Estado violento. Então, dentro dessa estrutura de dominação, o Afonso se dizer livre é algo incabível. É algo que não tem nenhum tipo de sustentação, porque não havia a possibilidade de um homem negro como Afonso se dizer livre. Isso não existia, né? Então, na medida em que ele se diz livre, ele quebra essa medida, ele torce essa medida, né? E a partir desse momento nasce aquilo que eu considero hoje uma anti-anatomia negra. Por quê? Porque na medida em que o Afonso torce esse sentido, né, esse princípio da medida, ele torce, inclusive, a sua própria condição escrava. Ou seja, ele quebra uma certa ideia sobre uma estrutura muito enrijecida que colocava ele mesmo dentro desse sistema de violência. Então, essa torção é uma torção de sentido. E, ao longo do tempo, eu fui entendendo, durante as minhas pesquisas, tanto no mestrado quanto posteriormente, que essa torção é justamente aquilo que fundamenta uma luta por emancipação da população negra. E essa luta por emancipação, ela se dá a partir da torção, a partir de um certo desmembramento, a partir de uma certa anti-anatomia. Então, essa pesquisa ela é muito vinculada ao corpo. Todas as imagens, uma pena, né? Mas está completamente deformado. Mas faz parte do que eu estou dizendo. Todas as imagens que vocês estão vendo aqui, elas não seguem nenhum tipo de estrutura anatômica conhecida dos livros de ciência, dos livros de anatomia. Por quê? Porque quando eu falo de torção,
quando eu falo de desmembramento e quando eu falo de anti-anatomia, eu pego esse corpo negro, torcido, desmembrado e anti-anatômico e sobreponho a essa anatomia, digamos, oficial. E aí a gente não tem o encaixe. E por que a gente não tem o encaixe? A gente pega esse corpo negro torcido, né, potencialmente torcido, potencialmente desmembrado, potencialmente anti-anatomizado, e sobrepõe a uma anatomia oficial. E por que não tem o encaixe? Porque durante o Brasil pós-abolição, existiu sistematicamente um projeto de país que fosse majoritariamente branco, né? Isso se deu ao longo de muito tempo. Entrou pelo século XX, inclusive. Esse processo de branqueamento do país, ele determinou uma espécie de ciência que colocava a população branca como a norma, né? Essa ciência, de certa maneira, conhecida como eugenia, né? E dentro dessa ideia eugenista, a gente tinha não só o ordenamento jurídico, econômico, mas ela também tinha a ciência como algo que sustentava essa ideia, esse conceito, e que virou um certo pilar, onde muitas pessoas da sociedade brasileira se amparou para determinar esse país como um país majoritariamente branco e um projeto de país no futuro. Então, a ciência, a biologia, a medicina foram estruturas de poder que davam sustentação a essa ideia eugenista. Então, o branco, enquanto norma, essa ideia fazia com que a população negra fosse escanteada, fosse violentada, fosse desaparecida dessa conjuntura social brasileira, digamos, onde o branco prevalecia, onde o branco era a norma. Então, dentro dessa ciência, dessa biologia, dessa ideia da normatividade branca, não existia a menor possibilidade do corpo negro estar dentro desse esquema, porque ao negro o seu destino era a morte, o desaparecimento total, né? Então, o que seria uma anti-anatomia negra? É um contraponto radical sobre essa ideia anatômica de uma produção de sentido que tenha uma ideia supremacista como sustentação, né? Então, o que faz o contraponto radical a essa ideia onde a norma é branca é uma anti-anatomia negra. Então, o que a gente pode pensar, e eu tento pensar isso através dos meus trabalhos, inclusive o que está aqui, obviamente, é como fazer um corpo, né, como pensar um corpo negro, anti-anatomizado, que faça que seja parte dessa luta contra essa ideia anatômica de sustentação de uma supremacia branca. Então, é possível criar, essa é a minha tentativa, pelo menos, é possível criar um corpo onde é sustentado por um esqueleto anti-anatômico que vai dar sustentação a um corpo anti-anatômico, a órgãos anti-anatomizados, porque esse desencaixe com relação a essa anatomia oficial, essa anatomia científica e essa anatomia branca, não existe a menor possibilidade de haver um encontro, digamos, pacífico, né? Então, a maneira como a gente faz esse embate é através dessa anti-anatomização do corpo inteiro, né? Tem um caso interessante que eu fiz uma exposição em Vitória ano passado
E foi a primeira vez que eu apresentei esses desenhos dentro dessa ideia da antinatomia negra. E um professor de educação física, ele levou a turma para acompanhar essa exposição. E eu estava conversando com esse professor, e esse professor me disse o seguinte, ele falou, cara, o seu desenho, eu consigo ver a fibra, as fibras, eu consigo ver o músculo, eu consigo ver os poros, eu consigo ver a textura da pele, eu consigo ver as costelas. Aí eu falei, pois é, mas você consegue pegar isso tudo que você está falando e fazer uma correspondência a essa anatomia oficial? Ele falou, não. Aí eu falei, pois é isso. A gente reconhece, de certa maneira, esse corpo negro anti-anatomizado, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma estranheza nele. Por quê? Porque é a partir dessa torção, é a partir desse desmembramento e é a partir dessa anti-anatomia que esse corpo ele é configurado justamente para fazer esse embate radical a essa ideia supremacista branca. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Então, agora eu vou apresentar Binário Armada. Binário Armada é um artista cearense, atualmente radicado em São Paulo. De ascendência indígena, mistura diversas técnicas em suas artes plásticas, como colagem de materiais reciclados, bordado, stencil, aquarela e rolha-gravura, técnica desenvolvida por ele para esculpir carimbos em rolhas. Participou da performance Osmos, do Estúdio Laborg, em São Paulo. Foi selecionado para a Bienal de Arte Naif, no Sesc Piracicaba, de 2020. Participou da exposição coletiva São Paulo Invisível, também em 2020. Em 2023, fez sua primeira exposição individual em Fortaleza, na Galeria Leonardo Leal. Além disso, foi eleito como um dos 25 artistas em destaque na Feira SP-Arte, pela curadoria feita pela revista Filos, e participou da exposição coletiva Entre Frestas, pelo IAD, Instituto IAD de Arte e Design. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer a todo mundo aqui do Nordeste Expandido, né, a Cecília, Jaque e companhia, né. É um evento maravilhoso que eu vi que está aparecendo, como é que eu vou dizer? Foi uma exposição que pulou várias capitais, né, e foi uma amostra interessantíssima, né, com vários artistas desse Nordeste e tudo, e de outros locais, né, que também acabam conversando com o Nordeste, no fim das contas. E eu queria dizer que Binária Armada foi um nome que eu escolhi, né, por uma certa brincadeira, no fim das contas, que eu sou músico, né, inicialmente minha formação era de músico. Na época que eu fui morar em São Paulo, eu quis fazer uma divisão dessa ideia do artista visual do artista musical. E eu sempre lembrei dessa coisa dessa minha influência com a arte de rua, e eu ficava, nossa, eu vejo vários artistas, né? Tem o Nove, tem o Honesto, tem o Mundano, tem o Gêmeos e tudo. Poxa, eu vou pensar num nome que também pseudônimo, que fizesse uma alusão aí dessa ideia e tudo. E o Binário Armada veio dessa ideia. A princípio era uma junção de duas palavras, que binário que viria a fazer parcerias, porque eu gostaria muito de ter feito parcerias com outros artistas e tudo. E Armada por conta da armada, né, que é a nau, né, que na verdade o conceito é o conjunto de armas de um estado, de forças e tudo. Mas que, no fim das contas, eu acabei abandonando essa ideia de fazer parcerias e pensei num outro conceito, porque eu também sou músico e também trabalho um pouco com fazendo bases eletrônicas e artes digitais e tudo. Então, eu pensei no binário como dar essa ideia do digital, né, do 01 e tudo, do código, e a Armada continua nessa ideia do conceito mais tradicional, então ficaria a junção da arte digital com a arte tradicional. São duas palavras que, no fim das contas, remetem a duas coisas que são completamente uma diferente da outra, mas que se completam lá na frente.
e tudo. Acabou virando uma brincadeira, né? Porque os músicos não sabiam que eu era artista visual e os artistas visuais não sabiam que eu era músico, né? Então eu deixei isso correr e acabou acontecendo naturalmente, né? Na pandemia eu acabei virando um artista visual, mais artista visual do que músico e tudo, por conta, né, do que aconteceu e tudo, né, impossibilidade de tocar essas coisas. Então fui investindo, né, um pouco mais nessa ideia da carreira das artes visuais. Quando eu fui morar em São Paulo, eu já tinha um pouco dessa ideia da cosmovisão indígena nos meus trabalhos, tá? Atualmente eu me autodeclaro indígena urbano através de um processo violento de apagamento histórico por conta dessa falta de documentação, né? No fim das contas, a gente acaba... Grande parte das nossas famílias do Nordeste, né, tanto descendentes indígenas, descendentes de africano e tudo, a gente só consegue chegar realmente na vó da gente, né? E isso impossibilita ainda mais, porque minha avó morreu quando a minha mãe tinha 8 anos de idade. E aí a família do meu avô acaba abandonando a família dessa minha avó. E a única coisa que eu sei dela é que eles falavam que é o povo do Rio das Pedras, ali perto de Cariré, Sobral e tudo, e era tudo indígena e acabou, né? Por conta dessa história, eu fui aos poucos entrando nesse universo de retomada. Então, os meus trabalhos, eles acabam vindo nessa ideia da retomada, e o Binário Armada acabou se transformando no Mocoigaruçu, que é essa minha aldeia imaginária. É esse meu processo de retomada, de recriação desse apagamento que me foi imposto, né, por conta da falta de documentação, por conta da falta de memória, da falta de história, da falta de conversas, da falta de acesso a essas outras famílias que constituem a minha família, né? Então eu acabei traduzindo toda essa falta, toda essa violência do Estado, todo esse apagamento nesse meu processo dos Mocoigaruçu. E, através deles, eu fui fazendo todo esse universo, toda essa imagem, toda essa ideia dos encantados e tudo. Essa obra, por exemplo, ela acaba tendo um pouco dessa ideia, né? Eu acabei trazendo umas poucas obras, mas que eu acho que traduz um pouco a ideia desse meu trabalho, que compõe todas as técnicas nele, né? No caso dessa obra aqui, ela é o ancestral e a criação do Rastro dos Cantos, tá? É baseada numa lenda dos aborígenes australianos que acreditavam que o mundo ele foi criado através da música. E o interessante deles é que eles falam que você tem que cantar igual ao seu ancestral, aquele ancestral que cantou a pedra, para a pedra começar a existir, que cantou o sol para o sol começar a existir. E eles acreditavam que não podia errar nada, porque se errasse, a catástrofe vinha, o mundo se acabava por conta disso, né? Então, aqui tem no meu processo, tem essa coisa da ancestralidade, né, indígena, tem o meu trabalho da gravura, né? A gravura ela está aqui nessa árvore negra, então eu sempre trabalho a parte da gravura com o negro para dar esse destaque, e depois eu vou pintando com aquarela nanquim por cima. Eu termino o meu trabalho sempre, eu abro o olho do meu personagem, que chama de Abaoca. O Abaoca, ele é o personagem principal dos Mocoigaruçu, que são esses personagens que compõem meus trabalhos visuais, né? Ele sempre tem essa casa na cabeça, porque eu gosto muito dessa ideia do cocá ser essas platibandas que constituem muito o Nordeste. É uma coisa muito comum você ver no Nordeste essas casas, né? E eu acho esse trabalho é um trabalho bem brasileiro, bem Nordeste e tudo. É muito difícil você ver essas platibandas bem geométricas, bem tradicionais fora do Nordeste, né? Então,
eu termino abrindo o olho do Abaoka, que é a hora que ele sai desse trabalho de sonho, né? Que ele está sonhando, que ele está com os olhos fechados, tudo. E termino colocando um selo que ou ele é bordado ou ele é policromado. E eu boto a digital porque para mim é uma homenagem para um artista indígena famoso, que eu acho que vocês conhecem, que é o Chico da Silva. E ele sempre, quando ele terminava uma obra, ele sempre colocava só digital e assinava também, né? Pode passar? Partindo do princípio dessa criação de mundo, né, que, no fim das contas, essa retomada é uma questão de memória, é uma questão de criação de um universo, no fim das contas, eu criei uma língua imaginária, tá? Esse tipo de escrita a gente chama de asemic writing, a escrita assêmica, é uma escrita não traduzível, é uma escrita que ela não tem um significado semântico, mas como desenho ela lembra muito uma ideia de escrita, tá? Esse livro que eu criei, ele chama-se o Codex Mocoy Igaruçu, de uma língua imaginária, tá? E ele tem mais ou menos umas 170 páginas, mais ou menos, escritas. Talvez eu não conheço um outro tipo de livro no Brasil com esse tipo de escrita imaginária, né? E ele faz parte de uma trilogia de livros, que o primeiro é o Codex Mocoy Igaruçu, de uma história imaginária, né? E que eu comecei a partir desse trabalho foi que eu comecei a montar os meus abaocas e montar esse meu universo. Esse universo ele começou a ser montado a partir desses trabalhos e também por um convite que eu recebi, né, da Moara Tupinambá, que é uma artista visual tupinambá, e ela estava montando o grupo, a Associação Icaquara, né, com o mestre Quarahi, lá de Belém do Pará. E ela chegou, foi a primeira vez que eu tive uma sensação de conversar comigo mesmo sobre essa questão ancestral, porque até então as pessoas só olhavam para mim, ou falavam que eu era japonês, ou falavam que eu era coreano, ou falavam que, nossa, esse olho puxado aí, né, e tudo mais. Dificilmente as pessoas olhavam para mim e diziam, cara, acho que você é indígena, né? E a Moara foi a primeira pessoa que chegou para mim e meio que cravou assim, cara, você é indígena, né? E foi uma coisa muito legal para mim, mas ao mesmo tempo foi uma coisa assustadora, né? Porque no fim das contas você fica meio naquela, porque a gente ainda vive num país que é bem racista, é um país que tem uma questão de tipo, eu já escutei muitas vezes, né? Ah, nossa, você acha indígena? Mas você tem celular, né? Você mora em São Paulo e tudo, então ou então aquela coisa, a famosa história romântica, né, que as pessoas contam para você, que você fica meio com aquela cara tipo, mano, é um estupro, né? O cara chega para você e fala, nossa, minha avó morava no mato e meu avô pegou ela e casou com ela e tudo, e você fica naquela porra, cara, desculpa o palavrão, mas isso era uma coisa que eu escutava muito em São Paulo, muito, assim, hoje em dia eu acho que as pessoas pensam duas vezes de falar, porque quando falo, você está ligado que você está falando que sua avó foi estuprada, né? Por um português, por um europeu, por um branco, né? E que isso não é nada romântico, mas as pessoas sempre, para justificar uma proximidade com a questão indígena, sempre falavam da questão do pega no laço. Então, esse processo, né, do meu trabalho artístico foi uma coisa muito gratificante, mas ao mesmo tempo um pouco dá um pouco de ânsia, né, porque de ansiedade, né, ansiedade, porque é isso. Uma vez eu estava na SP Arte e os Merinaco olharam para mim e chegaram, e aí, parente, como é que você está e tudo e tal, e aí eles perguntam da aldeia de você e tudo, aí você fica com aquela cara de caralho, cara, eu não sei, né? Mas eles reconhecem que você é indígena, né? E falam com você e tudo. E aí ao mesmo tempo que é uma alegria esse reconhecimento dos seus pares, ao mesmo tempo é uma coisa desesperadora por conta desse apagamento estatal, né?
dessa ideia de que se você não é de uma família europeia, se você não é de uma família que tem essa coisa de, ai, meu bisavô é filho de fulano, que veio de navio, que é filho do cicrano, que vem lá do sul da Itália, do lugar tal, e que o outro, o tataravô casou com a tataravó, que vinha da Cracóvia, Piriri-Pororó. No Brasil não tem isso, né? A gente vive realmente um apagamento histórico por conta disso. Não só indígenas, os negros também, né? E tudo. E por conta disso, eu resolvi fazer o meu trabalho, esse meu processo de retomada e esse meu processo territorial, artístico, de montar essa aldeia, né? E eu não só trabalho em casa, né? Eu faço também o meu processo, um processo itinerante, né? O meu ateliê, por exemplo, é um ateliê móvel, né? Eu trabalho ele em todos os lugares lá em São Paulo. Então, esse livro mesmo, eu praticamente criei ele no metrô de São Paulo. Metade do livro foi criado no metrô, outra parte foi criada no avião. Independente se tivesse turbulência ou não, né, eu estava fazendo lá. Pode ir. E foi aí que apareceu o meu guerreiro Mocói Garuçu, porque ele foi criado no avião, né? A primeira parte da ideia dele foi nessa viagem, porque eu estava indo com a família da minha esposa para a Itália, porque era aniversário da minha sogra e ela queria visitar a terra dos ancestrais dela. E nessa ida lá, conhecendo o lugar e tudo, vi que, por um lado, também eles tinham uma certa semelhança, porque eram pessoas pobres e tudo, pessoas que saíram de lá com nada, né? A única diferença é que, chegando aqui, eles eram brancos, e eles tiveram mais acesso do que nós, né? Os negros não tiveram acesso à terra, os indígenas tiveram as terras roubadas, né? Mas eu resolvi fazer esse processo de montagem desse guerreiro porque, além dessa ideia, dessa criação, eu também tive um trabalho lembrando o manto tupinambá, por conta de um trabalho que fiz com a Moara, com a Cassis, o pessoal da Icoaquara. A gente montou um manto tupinambá na Pinacoteca, quando teve o trabalho lá na Pinacoteca de São Paulo, do Denilson Baniwa, que ele fez uma ocupação lá, né, da universidade dele, e a gente fez esse manto, né? Eu fiz também um trabalho de ensino de gravura e conversa também sobre esse meu processo de criação, né, artística. E a próxima foto tem a foto que resultou nessa obra. Se passar você pode, o manto, o Icaquara é esse, né, e que deu origem àquela obra de arte. Quando eu estava voltando da Itália, eu me senti na ideia de fazer essa obra de arte. E essa boduna, né, que eu chamo de diálogo, na verdade, porque ele é toda feita com a minha escrita ao redor. Eu fiz ele, está lá em casa, né, e fica guardadinho lá e tudo. Essa é uma ilustração, uma foto para mostrar as minhas gravuras de rolha, né? Eu faço todo um processo de estudo botânico, além do meu trabalho visual e tudo. Então, eu faço um trabalho de pesquisa muito mais, por conta da dificuldade de andar no Nordeste. Então, eu faço uma pesquisa no Google Street View. Então, eu vou lá na cidade de interior mais perdida, mais longe, assim. Eu vou lá, se tiver, eu saio caçando. Eu tenho também um livro, por conta da minha influência foi por conta das fotos da Ana Mariani, né, que ela tem um livro chamado Casas e Platibandas, se eu não me engano, e por conta disso eu fiz essa pesquisa. Então eu uno essas duas ideias, né, das casas com as gravuras aqui, que eu monto através de rolha de cortiça, né. Esse é uma foto também dos selos, né, que eu gosto também de fazer
além dos policromados, eu também gosto de fazer os selos bordados. E eu utilizo selo de cigarro, porque é papel moeda e é abundante demais na rua, né? Então, você sempre está andando na rua, você está encontrando um selo de cigarro. Então, eu acho interessante retirar esse selo da rua e ressignificar esses selos e tudo. E, por fim, só para mostrar o meu ateliê móvel, né? Uma parte dele, né? Porque eu tenho uma outra caixa e tudo que eu uso, que eu tenho para as minhas gravuras. Então, eu peguei essa foto só para mostrar como é que eu trabalho quando eu vou trabalhar com os trabalhos pequenos. Enfim, é isso. Obrigado e vamos que vamos. Obrigada, Binari. Então, agora vou apresentar o Genilson Guajajara, que é originário do território indígena do Rio Pindaré, no Maranhão, do povo Guajajara, da aldeia de Pissarra Preta. Narrador indígena, expressa as histórias da comunidade por meio da fotografia. O trabalho de Genilson permeia temas relacionados à comunidade, sabedoria ancestral, cosmologia indígena, ritual, cerimônia. Usa a fotografia como ferramenta, permitindo a oportunidade de comunicar cuidadosamente as histórias do povo Guajajara de maneira verdadeira e ponderada. Sua resistência está inextricavelmente entrelaçada com os territórios e biomas que os povos originários se esforçam para proteger. Genilson. Então, Zaneptum, né? Quase noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Para poder estar aqui hoje. E também a oportunidade de estar ao lado dos companheiros, né? Ouvindo, apreciando também a apresentação do trabalho de cada um. Então, eu vou falar um pouco sobre o universo do meu povo, né, que é o Tenterrara, o povo Guajajara. E eu desenvolvo meu trabalho dentro da comunidade, né, sobre o cotidiano. E conheci a fotografia 14 anos atrás, né, porque eu tive uma infância distante da tecnologia. Minha tecnologia era o arco e flecha, né? E a gente foi ensinado a caçar desde pequeno. Então, já depois de adulto, eu usei essa técnica de caça também dentro da fotografia, que foi uma coisa assim que me ajudou a fazer um trabalho diferente, olhar diferente, né? Entender também o nosso tempo, o tempo de fazer, o tempo de ouvir, né? Então, nesse processo foi muito importante também ouvir os anciões, né? Porque a sabedoria que eles têm foi muito importante também para mim trazer essa narrativa a partir do nosso olhar, da nossa vivência, né? Do território, e também aplicar esse conhecimento e captar a espiritualidade de uma forma que a gente sente, né? Tá dentro de um ambiente também sagrado. Então, meu trabalho traz um pouco disso, né? Além da questão da espiritualidade, eu gosto muito de fotografar as crianças, né? Porque é a continuação do nosso povo, né? Então, acho que esse trabalho é importante também para eternizar a memória, né? Nossas cerimônias, da nossa cultura, porque o território é o fio condutor de tudo isso, né? Então, acho que o povo sem um território dificilmente manter ainda a cultura, né? Então, por conta desse processo de contato com o homem branco, a gente teve algumas perdas, né? Também de alguns rituais, como a festa do milho, a festa do mel. Hoje a gente já não pratica dentro do território por conta de alguns megaprojetos, como a BR-316, que atravessa o nosso território, né? E aí eu comecei a perguntar pro Cipriano, né, um tio que teve que ir para o outro lado do rio 2 meses atrás, né, mas a gente teve um momento muito importante de conversa, onde ele me falou que
perguntei para ele o que ele acha da BR-316 passando por dentro do nosso território. Aí ele falou que a BR-316 é uma serpente, né, que engole gente, então ela não consegue se movimentar, mas de vez em quando ela devora um parente ou outras pessoas, né? Então acho que essa conversa foi muito importante para entender também como que a gente consegue enfrentar, né, esses impactos e manter a nossa cultura, né? A gente convivendo com isso todos os dias, né? E aí a gente lançou um zine, né? Sobre o ritual, que o ritual é um rito de passagem da moça para a fase adulta, que é realizado dentro do nosso território. E isso começa quando uma menina menstrua pela primeira vez e o rapaz muda de voz, né? Então ela é colocada dentro do quarto e aí tem todo o cuidado também dela, e aí ela é pintada pelo sábio, né? Geralmente é pela anciã, e aí ela fica 7 dias lá de reclusão e só pode sair depois que a tinta do jenipapo sai do corpo, né? Mas dentro desse processo também é feito alguns remédios, né? Até o dia do ritual. Então a gente usa os animais também para poder realizar essa cerimônia, porque a gente entende que eles têm os donos e dentro dessa cerimônia eles se fazem presente também para brincar junto com umas pessoas, né? Então, e aí a gente usa penas, porque tudo para nós tem um significado, né? A primeira foto que tem a moça com uns penuchos, né, nos olhos, ele tem também um significado muito importante para os jovens que estão dentro desse lugar, né? E aí eu perguntei para o pajé o porquê que as meninas usavam aquele penucho no rosto. E aí ele falou que é para evitar que os jovens vejam os espíritos dentro desse lugar, né, de ritual. E aí esse momento aqui é um momento de espiritualidade, onde uma jovem sente o espírito da avó a avó que partiu há uns 5 anos atrás, antes do ritual, mas nesse momento ela se fez presente, né? Depois que os pajés começaram a cantar e aí ela sentiu a avó dela abraçando ela, né? Então acho que eu achei esse momento muito importante, assim, muito muito forte, porque ela consegue me dar esse sentimento, né, de que está sendo abraçada. E então dentro desse espaço também a gente consegue sentir. Eu particularmente sinto, né, essa espiritualidade. Então, e aí eu consigo, a câmera me dá a possibilidade de mostrar isso, né? Então, e as pessoas que vê pode também sentir um pouco dessa energia e estar naquele lugar pelo menos por um instante, né? Então, o meu trabalho é esse. E aí eu perguntei também o que a menina sente quando está dentro desse lugar, quando elas são pintadas. E aí uma me falou que aí o corpo dela começou a gelar e ela teve vontade de cantar, pular alto. Ela se sentiu ser levada por um lugar encantado, né? Então, desculpa. Então, eu comecei também a fazer essas perguntas e colocar isso dentro do texto do zine, né? Porque é uma coisa, está em inglês, mas a gente tem também a versão em português. E aí esse trabalho também eu trouxe para dentro das escolas, né? Antes a gente não tinha ninguém que pudesse fazer um trabalho de fotografia, porque há 80 anos atrás eram os padres que faziam a cobertura desse registro e muitas das vezes não ficava dentro do território, né? E por conta disso a gente perdeu muito material, muito registro, né, de fotografia de lideranças, de pajés, né? Mas a gente também conseguiu, né, resgatar e guardar isso através do diálogo, né? Porque a gente usa muito o diálogo para ensinar o nosso filho. E esses ensinamentos a gente vai repassando de geração a geração. Então, a gente sabe a história do Maíra, né, que foi o criador do povo Guajajara, que veio para esse mundo, teve um filho,
E esse filho, ele deu o poder da palavra também para conduzir o povo a lutar pelo território, né? Então, isso a gente tem, né? Então, acho que a ideia do meu trabalho é fazer com que os jovens, hoje na era da tecnologia, algumas pessoas acabam que se distanciando da própria cultura, né? Achando que a cultura de fora é melhor do que a de dentro, né? Então, acho que, na minha percepção, a imagem ela consegue aproximar mais, né? E fazer com que eles compreendam que o lugar que a gente está é importante e tudo em nossa volta, esses detalhes são importantes que muitas das vezes a gente acaba despercebendo, né? Tipo, a mulher sentada em frente de casa, conversando com o neto, que é um momento também de ensinamento, né? E eu acompanho muito também as pessoas pescando, o brigadista, e aí eu gosto de sentir esse cansaço, porque eu coloco isso também dentro da imagem, né? Acho que quando a gente consegue sentir esse cansaço, mas também um dever o dever mesmo que a gente tem de acompanhar o caçador, o pajé, isso faz o trabalho ser também diferente, né? E o diferente acaba aqui despertando curiosidade em algumas pessoas também. Aqui é os rapazes também que participam, né? Junto com as meninas. Geralmente tem que ser em pares, né? O ritual. E começa na manhã de domingo, né? Na manhã de sábado, e termina no domingo. Então, eles passam o dia de sábado todo cantando, junto com os pajés e os cantores, né? E o material que a gente usa muito é o maracá, né? O maracá para a gente também é um objeto sagrado que abre os caminhos dos espíritos para poder fazer presente dentro desse ambiente, né? E aqui as caças que a gente usa, porque também é feito a medicina no corpo, né, das pessoas, porque algumas caças, na verdade, são usadas, né? E isso ajuda também as moças a futuramente ter uma saúde melhor depois do ritual, né? A não ter... tipo, você vê um ancião hoje de 90 anos com cara de 50, de 60, por conta desse ritual também, né? E aí não tem problema de diabetes, assim, tipo, em comunidades é muito difícil você encontrar pessoas idosas com esse problema de saúde, por conta que teve toda uma orientação na infância, né? Para quando chegasse na fase adulta, né, não tivesse esses problemas, né? Então, a postura também é ensinada para a gente como sentar, né? E ouvir, porque, como eu falei, como é um espaço sagrado, onde o espiritual é muito forte, quem não souber ouvir os anciões, as orientações que são passadas, pode ser punido também, né? Então, e respeitar também a alimentação que cada pessoa deve fazer, né? E aqui é um canto que também eu coloco dentro do Zinha, né? O canto do Tucumã Zegara, que é Tucumã, né? Para a gente também é a casa onde habitam os espíritos, né? Então, a gente consegue trazer esses cantos, porque existem cantos também diferentes durante o ritual, o canto da manhã, da tarde e da madrugada. Aqui, esse canto da madrugada são os cantos que os espíritos do pajé vêm para dentro do local onde está sendo realizado o ritual, né? Essa foto aí foi um momento também onde algumas pessoas incorporaram os espíritos de alguns pajés também, né? E aí é como se estivesse transmitindo uma força espiritual para as meninas, né? E aí eu peguei isso de forma também de movimento, usando o PB, que deixou também um pouco forte. E eu uso também a edição de uma forma bem suave e leve, né? Para não deixar a foto um pouco
pesada, mas que também possa transmitir um pouco de sensibilidade. Aqui já é na manhã de domingo, né? Tem um encerramento aí. As anciões, eles mudam os adornos, né? Tipo cordões. Os cordões no corpo também é proteção, porque geralmente dentro desse lugar existe seres de energia ruins que podem fazer mal para as meninas, né? Então os cordões servem como proteção para os espíritos maus, que a gente chama de azag, né? Não se aproximar. E aí quando o espírito se aproxima, o cordão acaba quebrando, né? E aí os anciões percebem, e às vezes os pais, os adultos acabam levando 2 ou mais cordões, justamente para quando passar por uma situação dessa, eles terem outro para pôr no pescoço das meninas, né? E aí eu gosto muito de usar o plano detalhe também das mãos, né? Durante esse ritual, as pessoas no encerramento dão as mãos e cantam junto, né? E aí é um momento muito forte, porque a gente lembra das pessoas que se foram, né? E que não estão presentes no ritual. Então, e aí a gente consegue também compreender quando o espírito do pajé ele se incorpora dentro no cantor, né? Por exemplo, a gente tem um cantor que às vezes recebe, né, esse espírito, e aí a gente consegue saber por conta do canto, né? E a voz também muda. E aí isso acaba sendo emocionante também, porque os familiares percebem que ele está ali presente, participando também. Aí isso aqui é um pouco da minha biografia, né, que a gente tem, sobre o lugar, sobre os trabalhos que eu faço. A gente também... esse trabalho foi importante porque a mídia tradicional via o nosso povo, né, de uma outra forma. E tudo que ela colocava em relação ao nosso modo de vida era coisas preconceituosas, né? Então, é o índio que assaltou, o índio está roubando. Não, o termo índio, né, eles continuam ainda usando. E aí, a tecnologia me ajudou, né, por conta de desconstruir isso e dizer que também dentro do território a gente tem nossas potencialidades, né? A gente tem a nossa arte, tudo para a gente também ter um significado importante, né, como a pintura corporal. E isso foi muito importante porque eu comecei a ser o primeiro indígena dentro do território a fotografar. Hoje a gente já tem um coletivo de 32 jovens, né, que a gente está fazendo um curso de comunicação e formação também em jovens fotógrafos, para poder também dar continuidade, né? A gente está aqui de passagem, né? A gente vai deixar alguma coisa e entre elas seria outras pessoas também a fazer ou dar continuidade daquilo que eu já venho fazendo, né? Então acho que isso é importante para mim, para o território. Como eu falei, a nossa memória hoje ela está eternizada através da imagem, né? E isso vai só reforçar cada vez mais ainda a preservar a nossa cultura e também a história, né, do nosso povo, para que a futura geração dê continuidade às nossas práticas, porque isso é importante para nós, para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? Então, eu termino dizendo que a gente é água, terra e ar, né? Então, que seria de nós sem esses elementos? E o nosso ritual é importante por conta disso, né? A gente tem um território preservado para usar esses elementos dentro do ritual. E é isso, assim, uma fala breve, espero ter me saído bem, né? Um pouco nervoso, é isso. Gente, acho que a todas as falas hoje, eu não sei para quem está na plateia, mas para mim que estou aqui, estão trazendo essa dimensão
da arte, né? Que é poetizar a vida. Então, espero que tenha sido essa experiência para todo mundo. Por conta do tempo e pelo fato de hoje ser sexta-feira, eu acho que, então, vou pedir licença para encerrar a nossa mesa. Tá? Agradecer muito, mais uma vez, Frederico Silva, Samantha Moreira, por essa oportunidade incrível de estar aqui nessa tarde maravilhosa. Tá? E é muito bom, espero que mais eventos como esse aconteçam, né? Amanhã tem mais uma mesa, tem várias mesas, participem, divulguem, porque a gente que ama arte, que estuda arte, quando a gente tem essa oportunidade de ver de perto a arte e os artistas, eles falando sobre as suas obras, é uma outra dimensão que a gente não pode deixar de prestigiar. Tá bom? Então, muito obrigada e boa noite. Acho que agora vai ter uma abertura também, não sei se no chão, né? Então, posso convidar todo mundo? Gente, então, todo mundo está convidado para ir para o chão agora, para participar e prestigiar da abertura da exposição. Obrigada.